Começar 2026. O Araripina Urgente está entrando no ar pela Arari FM 90,3. A Rádio Forte, Grupo Faldaí Batista, 35 anos, informando, comunicando, prestando serviço ao povo. Também estamos com imagens ao vivo pelo YouTube, canal Blog do Roberto Gonçalves. E vamos agora às 7h03 apresentar as principais notícias do dia no Tirinete do programa de hoje. Araripina Urgente, você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves. E a Assembleia Geral da ONU foi palco para uma possível aproximação entre os presidentes Lula e Donald Trump. Após um breve encontro, o norte-americano citou uma química com o brasileiro e sinalizou que um encontro entre eles deve acontecer na próxima semana. O aceno de Trump não apenas surpreendeu, como pode esvaziar uma estratégia eleitoral de Lula de dizer que está brigando com a maior potência do mundo contra o imperialismo, como ocorreu com a Venezuela, com Cuba e tudinho se lascou. A reportagem é Mariana Janjacomi, ela é correspondente da CNN Brasil, ela está lá em Nova York. Trump tornou público o combinado com Lula ao fim de seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. O republicano disse que o encontro foi breve, mas que ambos tiveram uma troca positiva. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que a conversa será feita por telefone ou videoconferência. O Palácio do Planalto mantém cautela com a situação, levando em conta a imprevisibilidade de Trump e o temor de que se repita uma situação como a vivida pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em fevereiro, quando ele foi constrangido ao vivo pelo americano. Os sinais de uma possível reaproximação entre os dois países vêm um dia depois de novas medidas retaliatórias contra autoridades brasileiras e com o tarifaço americano contra o Brasil em andamento. Pouco antes de elogiar Lula, Trump criticava a política interna brasileira, mencionando supostas afrontas a liberdades e ataques contra cidadãos americanos. A narrativa é alimentada em boa parte por Eduardo Bolsonaro, que há meses vive nos Estados Unidos. Desde sua aproximação com a Casa Branca, o deputado comemorou as tarifas e também as sanções impostas ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e mais recentemente a sua esposa, na esperança de uma anistia que livre Jair Bolsonaro da cadeia por tentativa de golpe. Eduardo disse que os elogios a Lula fazem parte das estratégias de negociação de Trump, que, segundo ele, pressionou o brasileiro e se reposicionou com mais força na mesa de negociações. A atuação de Eduardo em Washington contra o Estado brasileiro levou à abertura de um processo no Conselho de Ética da Câmara, que acatou uma representação do PT contra o parlamentar por quebra de decoro, o que pode levar à cassação de seu mandato. Também nesta terça-feira, o presidente da Câmara, Hugo Mota, rejeitou o nome de Eduardo para líder da minoria, alegando que ele não pode exercer o cargo fora do Brasil. A nomeação era uma tentativa da oposição de livrar Eduardo Bolsonaro das faltas no plenário. Sem essa estratégia, o acúmulo de faltas também pode significar o fim da sua legislatura. Pois é, não vão se encontrar o representante brasileiro aí do Itamaraty, né? O Celso Amorim já disse que vai ser por telefone, videochamada, que tem medo de Donald Trump dar umas cutucadas em Lula lá na Casa Branca, aí vai por telefone, para semana. Tomara que ocorra, né? Pois é, mas Donald Trump já deixou bem claro, na primeira carta que ele escreveu, na segunda linha já tinha dizendo, olha, pare de perseguir os opositores, deixe os opositores disputar a eleição livre no ano que vem, dê anistia para os coitados, 1.300 lá, que muitos são inocentes, não quebraram nada. E aí pronto, rapaz, tá tudo apaziguado e vamos embora. Acaba a tarifa, acaba a lei magnífica em cima de juiz aí que violou direitos humanos e pronto. Mas não estão querendo, né? Talvez depois dessa conversa aí ocorra, né? Esse apaziguamento, como ocorreu a anistia em 79, o próprio Lula foi anistiado, Dilma foi anistiada, recebeu uma bolada. O Lula até hoje recebe R$12 mil de indenização depois da anistia. Todo mês ele recebe, fora o salário de presidente, Lula recebe 12 mil. Foi anistiado e ainda foi indenizado ainda, né? Pois é, para apaziguar o país,
É preciso vir um cabo lá de fora, porque aqui a perseguição não para, né? O Marçal já está inelegível. O Tarcísio já se aquietou, porque senão vai ficar inelegível também. Aí quem presta que vai disputar com o Lula? Diga aí. Ah, rapaz, esse negócio. É isso que eles querem, voltar àquele teatro das tesouras de antigamente, PSDB e PT. Aí o povo não aguenta mais, né? Mas eu não entendo de nada. Quem entende é os cabas da CNN, rapaz. Caio Junqueira e Daniel Ritter. Vamos ouvir ele. Como é que o governo brasileiro encarou isso daí, Daniel? De forma cautelosamente otimista, William. Existe só uma dúvida muito grande se o que Trump fez no final das contas foi um aceno ou se foi uma cilada, se ele estende a mão para uma oportunidade de negociação ou, na verdade, vai puxar ali para uma arapuca, para uma armadilha. Mas existe uma visão mais moderadamente otimista. Alguns cuidados que devem ser tomados. Quando o Mauro Vieira diz ali, olha, Lula tem uma agenda muito ocupada, viu? Não vai dar para ele pessoalmente ali em Washington, isso já parte de uma premissa do governo brasileiro de que colocar Lula no salão oval para sentar e discutir com o Trump, cercado de 20 repórteres, é repetir uma situação que já foi a de Zelensky ou a de Ramaphosa e que tende a dar errado, que é muito mais cauteloso e muito mais prudente criar uma situação em que Lula pode falar de forma mais cadenciada com Trump por intermédio de um tradutor, com mais ritmo e, portanto, se prevenir ali de algumas cascas de banana que podem ser jogadas no meio de uma conversa. O governo brasileiro já definiu o que vai fazer? Bom, a ideia é tentar esse contato telefônico, uma chamada de vídeo, justamente para que o presidente Lula possa atuar num ambiente controlado e evite uma armadilha, como o Itamaraty considera e o Palácio do Planalto consideram, que caiu tanto o Zelensky em janeiro, né, ou fevereiro, e depois também o presidente da África do Sul, que também foi exposto ali a um constrangimento. Essa é a estratégia, mas até agora à noite, pelo menos, como a comitiva brasileira está lá ainda nos Estados Unidos, William, não teve nenhum passo ainda de um contato direto, de uma formalização de um convite, isso só demonstra essa cautela. Mas a expectativa mesmo da diplomacia brasileira é de que o Brasil vai tomar parte, que o Trump deu o primeiro passo e agora o Brasil vai tomar o segmento para formalizar um pedido de encontro. Agora são 7h11. 7h11 minutos. E o discurso de Lula foi aquele esperado, né? Criticando Israel, dizendo que foi um genocídio, há um genocídio lá na Palestina, que o Hamas, ele acha que o Hamas não é terrorista. É aquela mesma coisa de sempre. 7h11 minutos. Vamos falar de CPMI. Eita, rapaz. Ontem a CPMI... não, rapaz, vamos falar sobre o projeto de lei com relação à anistia. Exatamente. Daqui a pouco a gente fala da CPMI. Vamos falar com relação à anistia. A oposição reagiu à manobra do relator Paulinho da Força, né, que mudou até o nome. Era a PEC da anistia, mudou para a PEC da dosimetria. Pois é. E aí a oposição reagiu, disse que não aceita e também está acusando o Supremo Tribunal Federal de interferência lá no Congresso Nacional. Porque mesmo que o Congresso aprove, quem vai dizer se vale, se não vale, quem é? O STF, que não recebeu um voto sequer, né? Eita, desmantelho da gota. Isso é democracia, uma peste dessa. Quem tem as informações é Eudo Brito. Bom dia, Eudo. E o Roberto, bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM 90,3. A bancada da oposição, liderada pelo PL de Jair Bolsonaro, prepara uma reação contra a manobra do deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, de transformar o projeto da anistia em uma nova dosimetria das penas dos condenados pelo 8 de janeiro de 2023. Os deputados do partido do ex-presidente avaliam ainda que as novas sanções dos Estados Unidos contra familiares do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal podem interferir no avanço da proposta na Câmara dos Deputados. Paulinho da Força se reuniu nesta terça-feira, dia 23, com os parlamentares do PL que se posicionaram contra a discussão sobre a revisão das penas dos condenados.
A bancada avalia que o relator costurou com o ministro do STF um novo texto do projeto da anistia, que teve sua urgência aprovada na semana passada com mais de 300 votos no plenário da Câmara. Abre aspas. O relator dessa proposta já tem convicção formada. Ele foi escolhido a dedo para fazer uma pantomina, um disfarce de dosimetria. Eles não querem, de fato, fazer anistia, que é o que cabe ao Legislativo. A dosimetria é competência do Poder Judiciário. Por isso, sabendo que o relator está servindo como instrumento de manobra de um ministro do STF, inclusive Alexandre de Moraes, já adianto aqui. Eu e outros deputados votaremos contra esse embuste de relatório. Fecha aspas, disse o Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, vice-líder da oposição na Câmara. Direto da redação da Arari FM, Eldo Brito para o Araripina, gente. Obrigado, Eldo. Pois é, dosimetria é com o STF, né? Para dosar aí as penas. E a questão da anistia é prerrogativa do Congresso Nacional, mas o STF quer meter a mão, quer meter a colher, como sempre fez, né? Manda ele mesmo e acabou-se. Mas o negócio está mudando, com essa tal de lei magnífica aí, tem neguinho aí que não sei não. O Barroso mesmo está numa choradeira só, viu? 7h14. Ontem lá no Roda Viva, foi na segunda no Roda Viva, ele disse que se arrependeu, o Barroso, né, o presidente do STF, disse que se arrependeu daquela frase que ele disse em cima de um palanque político lá na Uni. Derrotamos o bolsonarismo, ele disse que se arrependeu. Pois é. O que é que o ministro do STF quer fazer em palanque político? Né? 7h15. Agora sim, vamos falar sobre a CPI.